Bem, nós já tivemos, então, a proclamação do capítulo 18 do Evangelho segundo João. Por 30 minutos, nós refletimos nas salas, nos grupos, e agora, então, teremos uma apresentação sobre esse trecho do Evangelho, que será feita pelo Jorge Ferrari. Explanação do capítulo 18 de São João. Durante um período de crescente perseguição contra os cristãos, de crescente apostasia e disputa sobre a natureza de Jesus Cristo, o apóstolo João registrou seu testemunho do Salvador. Estudar o Evangelho de João nos ajuda a vir a conhecer o Pai Celestial por meio do ministério de seu Filho, Jesus Cristo. O relato de João ensina que aqueles que vivem de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo podem receber muitas bênçãos, inclusive a vida eterna. João ensinou os princípios básicos do Evangelho de Jesus Cristo. Ensinou as pessoas a respeito de justiça, misericórdia, honestidade, moralidade, jejum, oração, arrependimento e confissão dos pecados, batismo por imersão, ressurreição e o juízo final. A paixão de Jesus. A quem buscai? A Cedron situa-se entre a cidade de Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Por ocasião das festas em Jerusalém, o lugar devia ficar repleto de peregrinos que passavam a noite acampados no lugar. De modo especial, aqueles com menos recursos. No relato joanino da prisão de Jesus, não há lugar para o beijo de Judas, uma vez que Jesus se adianta e toma a iniciativa de perguntar à tropa a quem buscava. Um pelotão de tropas romanas, acompanhado dos guardas do templo, seguindo informações de Judas, seguiram para prender Jesus. As autoridades esperavam que haveria resistência de Jesus e de seus seguidores. Jesus mostra o poder do título divino. A resposta de Jesus, sou eu. A reação dos guardas diante do que houve é recuar e se prostrar em terra, se cair por terra, seja pela coragem, seja pela dignidade de Jesus. Essa atitude relembra algumas passagens que o salmista louva a Deus porque seus inimigos recuaram. Isso está em Salmo 56, 10 e 73. A prisão de Jesus. Todos os evangelistas registram que, por ocasião da prisão de Jesus, houve um princípio de reação da parte dos discípulos, logo desestimulado pelo próprio Jesus. No Evangelho segundo João, há dois particulares no relato desse episódio. Quem toma a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote é Pedro. E o nome do servo é Malco. A fidelidade de Pedro o leva a desembainhar a espada para defender Jesus. Aqui nos leva a compreender que a traição e o sofrimento de Cristo fazem parte do plano de Deus, do plano do Pai. Os interrogatórios de Jesus e Pedro. No mesmo momento em que, do lado de dentro, Jesus é interrogado pelo sumo sacerdote, do lado de fora, Pedro é interrogado pelos criados. Mas apenas no Evangelho segundo João, esses interrogatórios são narrados simultaneamente, formando um só relato. Jesus responde que sempre falou abertamente e aqueles que o ouviram podem dizer o que falou. Pedro responde negando que conhece Jesus. Jesus diante de Pilatos. O pretório onde ficava o governador romano é o pretório. Para os judeus, era um lugar pagão, razão pela qual eles se tornariam impuros
se nele entrassem, e impedidos de celebrar a Páscoa. Essa informação situa a morte de Jesus no Evangelho segundo João, no dia em que se preparava a Páscoa, e não no dia em que a Páscoa era celebrada, como se dá nos Evangelhos sinóticos. A afirmação de Jesus de que seu reino não é deste mundo pode ser compreendida no sentido de que não disputa um reino e uma realeza com os reis da terra, ou ainda que seu reino não é regido pelos princípios do mundo. E se o fosse, teria guardas que teriam combatido por ele. A pergunta de Pilatos fica sem resposta. Jesus não responde, e o próprio Pilatos não esperava por ela. A resposta, no entanto, já foi dada inúmeras vezes durante o Evangelho de João. Essa é a segunda tentativa de Pilatos de livrar-se do problema que as autoridades judaicas lhe criaram, trazendo Jesus para que fosse condenado à morte. A primeira tinha sido devolvê-lo às mesmas autoridades judaicas para que elas o julgassem. E a segunda é tentar beneficiar Jesus com o indulto de Páscoa. A única forma de condenar Jesus foi acusado de que ele se considerava o rei dos judeus. E, baseado nessa acusação, considerado uma afronta à lei romana. Sob o domínio dos romanos, eles vetaram às autoridades de Israel de aplicar pena capital. E somente os romanos poderiam condenar um réu à morte, por decapitação. Somente os cidadãos romanos. E por crucificação, os demais. E Jesus, por ser um camponês judeu, acusado de agitação, não poderia ter outra pena senão a crucificação. Jesus não nega seu reinado e desassocia de governo político, que preocupa Pilatos. Jesus indica o céu, onde será coroado, não com ouro, mas com a glória e honra, onde será louvado, não com bens materiais, mas com a adoração e fidelidade à verdade. A coroação de Jesus tem início em sua paixão e culmina com sua ascensão. Eu falei para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, então, nós iremos mais uma vez para as nossas pequenas salas, onde iremos continuar a reflexão sobre esse trecho do Evangelho. Sempre lembrando que esse é o momento de trazer a reflexão para a sua vida. O que esse Evangelho, esse trecho do Evangelho traz para você? O que ele lhe questiona? O que lhe propõe? E o que você gostaria de responder a Deus em forma de oração a partir desta reflexão? 30 minutinhos e retornaremos depois para esta sala principal. Até já.